O corpo é constantemente renovado. As células do nosso corpo morrem e são substituídas pelas células novas. Então, o corpo renova constantemente. E se o corpo muda de forma, cresce, encolhe ou fica enrugado, é porque na hora da renovação muda a posição das novas células. Justamente muda de forma porque as células renovam. Quando renova, cresce ou fica de aspecto mais bonito ou mais feio, é por causa da disposição das células. Novas células não se juntam desordenadamente, de qualquer forma. São controladas por uma espécie de inteligência. Alguma coisa tem que estar ordenando. Existe uma inteligência, uma sabedoria por trás de tudo isso. Se não houvesse essa sabedoria, se comesse carne de boi ou de galinha, iria assumir forma de boi ou de galinha. E se não acontece isso, é por causa dessa inteligência que digere os nutrientes e cria a nova célula. Se nessa inteligência não for introduzido pensamento de doença ou envelhecimento, o corpo será renovado saudavelmente, de forma perfeita. Então, alguma coisa interfere nessa inteligência para que o corpo tenha forma enrugada, de velho, de idoso. O que determina o envelhecimento, então, é a nossa mente. Não é por si só, não é uma coisa automática. Se a mente imaginar o envelhecimento, as novas células serão dispostas de tal maneira que a torna tecido da aparência envelhecida. Tem um relato no livro do Dr. Massartanigo, do Dr. Béchot. O Dr. Béchot era um profissional, era um fisioterapeuta, né? Mas não tinha sucesso na vida. Porque ele apresentava um rosto feio por causa das rugas. Ele, vendo isso, pensou, bom, eu vou tirar essas rugas. Na época não tinha cirurgia plástica. Então ele botou fita e prendeu a pele para deixar esticado, né? E com isso ele realmente melhorou a autoestima dele, o trabalho dele melhorou e ele começou a ensinar isso aos seus clientes também. No fim ele fez bastante sucesso por causa desse método de botar fita aqui na testa para não enrugar. Curou muitas pessoas, resolveu não só o problema da velhice, mas resolveu o problema de muitas pessoas. Por que o ser humano envelhece? O ser humano envelhece por quê? De onde vem essa ideia? Ninguém pensa conscientemente, eu quero ficar velho, eu quero ficar velho. Ninguém faz isso. De onde vem a ideia? Ela vem do inconsciente coletivo da humanidade, que ao longo dos anos foi sedimentando a ideia de que quando chega em tal idade fica velho, que é o inconsciente coletivo da humanidade. O inconsciente é como a água do mar para os peixes. O peixe vive no mar, então ela sente o reflexo da mudança das correntes marítimas nos movimentos da onda do mar. Não tem como evitar isso. É a mesma coisa, nossa mente. Nossa mente é como se fosse um peixe que nada no oceano da mente coletiva, então é influenciado. Então, a primeira ideia vem dessa ideia da coletividade humana, que chegando a tal idade envelhece. A força vital é operário, subconsciente é engenheira. Subconsciente é engenheira e a força vital é operário. Subconsciente é como a engenheira que orienta o trabalho dos operários, segundo um determinado projeto. A questão é de onde vem o projeto, a ideia do projeto. A engenheira, né, que é o subconsciente, pode ser influenciada pela crença coletiva, já vimos isso. Mas além da crença coletiva, a crença coletiva é este corpo já tem bastante idade e deve aparentar essa idade. Então tem essa influência da consciência coletiva, mas além disso ela recebe ordem
Se imprimimos mesmo uma ideia vaga de velhice no subconsciente, o operário, não, a força vital é muito eficiente, então cumpre fielmente as ordens recebidas, mesmo que isso seja uma vaga impressão. Não precisa ser muito nítido, mas desde que tenha suficiente intensidade, a condição ela capta e, como é muito trabalhador, trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, ela faz esse serviço rapidinho. Ela muitas vezes faz da noite para o dia. Tem gente que amanhece já com a aparência de 10 anos mais velho no dia seguinte, passa por algum problema e no dia seguinte já muda de feição. Existe um patrão que é o consciente. É empresário que contrata os serviços da engenheira, do subconsciente, é o que comanda o subconsciente. O consciente é empresário que contrata o serviço. Então, o que acontece se o empresário transmitir uma ordem, um sugestionamento para a engenheira? Eu já estou velho, preciso aparentar X idade. O que ela vai fazer? Vai entender que quem contratou quer que faça esse tipo de trabalho. Então, ela vai elaborar um projeto de acordo com essa sugestão. É como a gente faz uma sugestão de reforma de casa. Eu quero assim, assado. A arquiteta ou a engenheira vai fazer o projeto e vai apresentar. O que acontece? A engenheira irá construir o corpo conforme a sugestão. Eu já estou velho, preciso aparentar X idade, então faz exatamente isso. Faz a construção, faz a reforma necessária. A lei da atração também pode ser comprovado na questão do envelhecimento. Pensando na velhice, vem a velhice. Ou seja, se você pensa na velhice, atrai a velhice. Quem comanda a formação do novo tecido é a mente. Se a mente imaginar o envelhecimento, as novas células serão dispostas de tal maneira a formar um tecido de aparência envelhecida. Então, existe a lei da atração aí. O que não devemos fazer, então, é não elaborar a planta da velhice. O que é não elaborar a planta da velhice? É não imaginar no seu consciente, no seu pensamento, a imagem de velhice. Muitas pessoas fazem isso, levado por sugestões, levado por leitura de livro, por conversa ou por sua própria autossugestão, né? Eu já estou com tal idade. Tem gente que começa a usar roupa de idoso, muda de feição, de fisionomia. Eu preciso ser mais idoso, né? Sei lá, não sei o que corre, mas muda de roupa. É muito comum na roupa. Imaginar a velhice é o mesmo que fazer um projeto e entregar uma planta de velhice à engenheira para fazer reforma do corpo. Então, você não pode elaborar a planta da velhice, que é imaginar, quero ficar assim, já sou idoso, e se comportar como idoso. O que torna as células sadias ou doentias é a sabedoria que as orienta. O mesmo fundamento vale para criar doença no corpo, ou formar um tecido sadio. Um órgão doente também é o mesmo mecanismo. É você que, de certa forma, sugestionado por tanta propaganda, tanta notícia, você se sugestiona e no fundo está elaborando a planta de velhice. O que não falta hoje, atualmente, no dia de hoje, é notícia ruim sobre esse vírus. Tudo é motivo para você ser infectado, como se o vírus fosse nocivo totalmente. Existe uma razão para o vírus atacar alguém, ela não ataca por atacar. Existe uma inteligência que determina como as novas células serão distribuídas nos tecidos e nos órgãos que está dentro do nosso subconsciente. Existe uma inteligência, existe uma lei da atração. Pensando na doença, vem a doença. Pensando no Covid-19, você atrai o Covid-19. É assim que funciona o mundo. Existe uma inteligência, quer dizer, lei, que determina como as novas células serão distribuídas nos tecidos e órgãos
que está dentro do nosso subconsciente, uma inteligência aqui dentro da mente. Se essa sabedoria do subconsciente for encoberta pela ideia de envelhecimento, surgirá no corpo a velhice. Se for distorcida pela ira ou pelo ódio, surgirão as doenças. Mais do que explicar, a melhor coisa as pessoas fazerem é assistir o filme do Disney, da Pixar, divertidamente. Ela explica perfeitamente esse mecanismo. E além disso é divertido de assistir um desenho, mas não é um desenho infantil. Tem muito adulto que não consegue entender o filme. Eu fui assistir com meus netos pequenos e perguntei para eles depois do filme, vocês entenderam? Claro que entendi, eu sei. Tem um bichinho na nossa cabeça que faz as coisas. Eles entenderam muito mais do que muito adulto. Às vezes eu perco hora tentando explicar e os adultos não conseguem entender. As crianças assistiram o filme. Até já eles, engraçado que escolheram cada subconsciente, né? Tem um tipo de personagem do subconsciente. Cada um já escolheu, eu quero ser aquele subconsciente, eu quero ser da alegria, eu quero ser da felicidade, e assim por diante. Foi bem divertido, o filme é divertidamente. Domine o corpo com a mente. Então a mente é o comandante, mas dominar a mente, dominar o corpo na mente é uma coisa extremamente complicada. Na verdade, você não tem que dominar a mente, você tem que dominar, na verdade, o teu subconsciente. Isso você consegue. O corpo não, o corpo é um pouco difícil. O corpo é preguiçoso, nem sempre obedece o que a gente quer. O subconsciente é como um rádio sem seletor de ondas. Recebe indistintamente qualquer pensamento que entrar em sintonia e constrói o nosso corpo. Só que ela não tem seletor, não consegue sintonizar por si, mas é o meu consciente que vai fazer isso. Eu, conscientemente, eu posso evitar. Então o segredo para não envelhecer qual é? O nosso consciente é o seletor das ondas no nosso subconsciente. O que tenho que fazer? Eu posso selecionar que tipo de pensamento o subconsciente deve receber. Que tipo de pensamento? Não precisa nem pensar muito. Pensamento de tristeza, de raiva, de ódio? Não. Pensamento de alegria, de felicidade. Isso que você tem que selecionar. Selecionar é quando você está vendo uma notícia, quando está ouvindo, quando está falando, quando você está pensando. Você é induzido a pensar. Você não pode deixar. Eu, conscientemente, eu posso evitar. E aí é técnica. Quando vem um pensamento negativo, eu mudo rapidamente. Eu uso técnica de repetição, uso prática de Soe Mankanse. Já falei isso várias vezes nos vídeos anteriores. A minha mente eu treinei. Quando vier um pensamento, já começo a fazer a prática da recitação. Isso é automático. É hábito. Hábito tem um lado bom. Você faz automaticamente sem pensar. A saúde depende de deixarmos ou não passar pensamentos de doença ou da velhice. Então, a saúde, a velhice, a aparência jovem, depende de nós, da nossa consciência, selecionar, não deixar pensamento. Ou seja, você não pode ficar sintonizado, vendo notícia ruim, vendo coisas que acontecem e ser envolvido, né? Eu vejo muitas pessoas se envolvendo com notícias ruins, principalmente na mídia social, você vê coisas horríveis, uma briga assim, para quê? Né? Enquanto isso, as pessoas na mídia social como fosse sardinha. O tubarão lá em cima está tranquilão e as sardinhas ficam brigando. E os tubarões estão rindo das sardinhas. Mente sã, corpo são. Não se sabe o autor dessa frase, né? Mas foi, toda certeza, foi muito sábio. Né? Mente sã, corpo são. A nossa mente é a força que rege, né,
todo o homem, né? Tudo que o homem faz, e inclusive o metabolismo do corpo, né? Como é que os alimentos são digeridos, faz a respiração, a circulação, a substituição das células. Portanto, se a mente não estiver em ordem, né? Se a mente não estiver sadia, não tem como manter a saúde do corpo, nem a aparência do corpo perfeito. A mente é como se fosse um técnico, né? Técnico que conserta, técnico de manutenção, que planeja a reforma do corpo, né? Por isso, se o técnico não estiver tranquilo, né? É o problema. O primeiro e o mais importante ensinamento da Seichanoe chama Revelação Divina da Grande Harmonia. O técnico, a mente, precisa estar em harmonia para poder comandar as reformas do tecido de forma perfeita, para deixar com aspecto novo como se fosse outra pessoa mais jovem. A harmonia quer dizer estar com paz, em equilíbrio, né? E aí as pessoas acham que meditação é o caminho para você harmonizar. Meditação não harmoniza você com ninguém. Meditação pode manter a harmonia, mas meditação não harmoniza você com ninguém. O que harmoniza é a reconciliação, é o perdão, é a gratidão. A meditação é você entrar em contato com o seu Deus interior e de lá receber as instruções. A instrução que você vai receber é fazer a reconciliação. Se você não fizer a reconciliação, meditação não vai resolver problema de ninguém. Meditar, ficar mentalizando, eu sou saudável, eu sou jovem, eu sou jovem, isso não resolve. Se dentro de você está cheio de raiva, de ódio, de ressentimento, o que adianta ficar falando? Eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou rico, eu sou saudável. Isso não sintoniza com as ondas de Deus. Quando tua mente sintonizar com as ondas salvadoras de Deus, lá está no fim da revelação divina. Então, ao te reconciliares, então eu me revelarei. A harmonia é você estar em equilíbrio, mas para você estar em equilíbrio, você tem que tirar os sentimentos negativos, a raiva, a mágoa, a tristeza, o ressentimento. Isso, meditação não tira, meditação te dá o caminho, mas quem tem que fazer é você. Você tem que fazer.